Mais uma vez, um bom dia para você que nos escuta aqui através da web rádio Filhos de Santa Mônica, nesta manhã de sexta-feira da segunda semana da Páscoa. E a liturgia nos traz o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou o pão, tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, nesta manhã de sexta-feira, sempre sexta-feira é também dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Queremos, pois, configurar o nosso coração com o coração de Jesus, para que no dia de hoje nós possamos imitar este coração que é misericordioso, esse coração que tem um jeito de acolher as pessoas, um jeito de cativar as pessoas, esse coração que tem um jeito até mesmo de alimentar as pessoas. Jesus um dia se declarou o pão da vida.
o alimento verdadeiro. E hoje, queridos ouvintes, somos convidados a nos alimentarmos deste pão verdadeiro, deste pão vivo descido do céu. Mas é preciso estarmos atentos aos sinais, estarmos atentos àquilo que Jesus quer de cada um de nós no dia de hoje. Porque diz o Evangelho que Jesus fez uma pergunta a Filipe para pô-lo à prova. O Senhor também no dia de hoje nos coloca à prova, nos questiona, nos indaga, para saber também qual é o nosso desejo, qual é a nossa vontade, qual é o nosso sentimento para com as pessoas. Jesus foi para o outro lado do mar, chamado também de Tiberíades, e ali ele percebe que uma grande multidão se aproxima, esta multidão faminta, esta multidão sedenta. E Jesus, então, quer saciar a fome destas pessoas, mas não simplesmente a fome física, a fome corporal. Jesus quer saciar essas pessoas com a sua palavra, com o pão que é Ele mesmo. E Jesus então faz essa pergunta a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? E nos lembra o Evangelho, Jesus fez essa pergunta para testar, colocar à prova Filipe, porque Jesus já sabia o mesmo que ele iria fazer. E Filipe então diz: mas nem 200 moedas de prata daria para comprar, para que cada um pudesse comer um pedaço de pão. Então André apresenta uma solução lá da simplicidade. Veja, Filipe pensa na grandiosidade, na quantidade de dinheiro que era necessário para comprar pão para aquela multidão. André apresenta ali uma possível solução, apresenta uma criança que traz 5 pães e 2 peixes. É a partir desta indicação de André, o irmão de Simão Pedro, que Jesus então toma esses pães e os peixes, faz ali, eleva a oração de ação de graças, uma oração ao Pai, e distribui os pães, depois os peixes, e aqueles 5.000 homens, 5.000 pessoas ficaram saciados. Queridos ouvintes, qual é a sua fome no dia de hoje? É preciso que cada um se pergunte: qual é a fome que eu tenho do dia de hoje? Quantos necessitados de pão material, mas quantos necessitados do pão da saúde, do pão da educação, do pão do amor dos pais, do pão do amor da família, do pão espiritual, do pão do sorriso? Qual é a fome que você precisa saciar no dia de hoje? E qual é a solução que você apresenta para este problema de saúde, de doença, de estresse? Quantas coisas acontecem no dia a dia e que é uma fome, e que muitas vezes nós ficamos procurando saciar esta fome com coisas grandiosas, como Filipe,
querendo 200 moedas de prata, e depois você pode pesquisar quanto que valia uma moeda de prata. Lembra que Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata. E depois ficou com raiva porque Maria Madalena derramou aquele perfume nos pés de Jesus, que era muito caro, 300 moedas de prata. Então vejam, depois pesquise qual é o valor de uma moeda de prata. E Jesus quer no dia de hoje saciar a fome. A fome que você precisa saciar no dia de hoje, o Senhor quer te ajudar. Mas também te orienta a buscar este pão que você necessita nas coisas simples, nas coisas pequenas. Às vezes você fica pensando, se você tivesse isso, aquilo, se você ganhasse na Mega Sena, se você, não sei, encontrasse um tesouro escondido e que agora você tomasse posse, fosse tudo seu, tudo que você poderia fazer com esse tesouro, com esse ouro. É preciso buscar a solução nas coisas pequenas, nas coisas mais simples. Segundo ponto, quando você saciar a sua fome, procura recolher os pedaços para que nada se perca. Às vezes você encontra o pão que você necessita e você come até sobrar, até jogar fora. Não, Jesus pediu que eles recolhessem os pedaços que sobraram, porque Jesus diz: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Nós comemos, jogamos muitas coisas fora, e às vezes aquilo que nós jogamos fora daria para alimentar, para matar a fome daqueles que necessitam do pão que nós jogamos fora. Escutemos isso também de Jesus: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E aí a gente ganha, alcança a graça e a gente começa a correr atrás de Jesus por causa disso, né? Vamos nos dirigir a Jesus, correr atrás de Jesus, principalmente pelo pão da palavra e pelo pão da Eucaristia. Nós corremos atrás de Jesus muitas vezes para saciar a nossa fome, a fome daquilo que talvez tenha até o pão dentro da nossa casa, de um amigo, e nós corremos atrás das coisas grandiosas para saciar a nossa fome. Vamos prestar atenção nas coisas mais simples, neste menino, criança, que tem ali 5 pães e 2 peixes. Que é 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens? Já viram, ouviram aquele ditado: o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada? Vamos prestar atenção no dia de hoje nas coisas mais simples, nas pessoas mais simples, nos pequenos. Talvez esses carregam consigo o pão de que nós precisamos para saciar a fome do dia de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.